Sejam muito bem-vindos em mais uma mesa. Benção, pai. Estou aqui com Wesley Moura. Benção. E hoje tem muita benção nessa mesa compartilhada, muito conhecimento, muita história forte. Aconchegue-se na sua poltrona que você vai hoje ser marcado por esse homem de Deus que está sentado aqui conosco. Grande Osmar Gomes, cara, obrigado por ter aceito nosso convite. Bem, que honra ter você aqui, irmãozão. É aniversário do cara hoje. Dia aniversário. Dá um parabéns pra ele, cara. Escreve aí embaixo, parabéns, Osmar. Escreve embaixo agora, dá esse presente pro nosso irmãozão que tá aqui com a gente, né, Aslão? Isso aí, cara. Então, olha, mais uma vez, muito obrigado aí por ter acessado mais uma vez o nosso canal e uma gratidão muito grande que a gente tem é de poder falar de um assunto tão caro para nós, como o Vitão sempre fala aqui, um assunto caro para nós, valioso, precioso demais é poder falar de paternidade, né? De poder fomentar esse assunto. E toda vez que a gente toca no assunto paternidade, e especialmente sobre o nome desse podcast, que é o Benção Pai, a gente pensa naturalmente sobre de onde que vem essa bênção, né? Eu penso, né, a gente cresceu pedindo bênção, né, para os mais velhos, né? Pelo menos, infelizmente, isso se perdeu, tem se perdido, né, cada vez mais. Mas depois de um tempo eu fiquei pensando, de onde vem essa bênção? Por que a gente tem que fazer isso, né? E aí hoje já adulto, né, pai, eu começo a refletir sobre isso, a importância de eu abençoar as minhas filhas, a importância de eu impor a mão sobre elas e o efeito que isso causa na vida delas, né? Eu interrompo ciclos, é disso que a gente vai falar aqui também hoje. Eu perpetuo uma bênção que veio sobre mim, eu transfiro para elas e elas divulgam isso para o mundo. Tem um joguinho, né, que não é bem um jogo, né? Na verdade, nem é também uma caixinha de promessas. Eu queria Quando eu vi ele chegando aqui, eu pensei... Sabe aquela que você pega assim, você... qual a sorte do dia, né? Não é isso. É um joguinho, na verdade, são 80 cartas. Chama Benção Pai, Benção Mãe. Não sei se dá para pegar aí, mas é um joguinho assim, umas cartas que na verdade são declarações, né? São declarações e eu queria tomar liberdade, Vitão, de começar declarando isso e até encorajar você a adquirir. Não estamos sendo patrocinados, pelo menos não ainda. Né? Então vamos falar o nome aqui do produto. Fala aí. Aproveitar aqui o episódio que o Osmar vai dar muito view, vou fazer participação aqui. Gente, produtos Cassi Tardivo. Isso. Então, a gente está fazendo aqui essa propaganda de um produto maravilhoso, totalmente baseado na palavra de Deus. E eu estou fazendo isso porque não são palavras, é uma coisa que tem feito uma diferença muito boa na mesa do café da manhã da nossa família. Isso tem feito muita diferença. E olha só essa palavra, e eu espero que você que está assistindo a gente agora receba isso para você. Imagina que o próprio Pai esteja declarando essa bênção sobre você. De repente você está aí assistindo a gente e você não teve quem declarasse bênção sobre a sua vida. De repente você foi aviltado aí, foi negligenciado de alguma maneira e você não recebeu essa bênção. Então esse podcast tem esse papel. Nós como homens, como legendários, como pais, nós temos a missão de abençoar você que está nos assistindo, tá bom? Então, eu abençoo a nossa geração futura, que toda a nossa geração seja salva, que nenhum se desvie. Eu profetizo salvação em toda a nossa geração, que todos se entreguem a Cristo, que o pecado jamais tenha domínio sobre nós, e todos gozem de saúde física, emocional e espiritual. Que as misericórdias, a bondade, o cuidado, a proteção do Senhor visitem toda a nossa geração. Que saibamos anunciar a verdade de pais para filhos com diligência. Ministrar a verdade de Cristo em toda a nossa geração. E as cartas têm versículos bíblicos que te levam para o texto que justifica o que ele está declarando. Então não é uma palavra do pensamento de alguém que decidiu fazer isso. É bíblico. Maravilha. É o próprio Deus. Maravilha. É essa paternidade vertical ministrando na paternidade horizontal. É isso que a gente tem falado aqui. É disso que os meus dentes vão cair. O cabelo já está caindo. Meu cabelo vai cair. Eu vou ficar velho gagá falando disso. Paternidade. A liberdade da orfandade.
tá bom? E como nós estamos aqui em meio a legendários, né? Irmãos, vocês que estão aí nos assistindo, o legendário 40378 garoto. tem uma mensagem do legendário número 1 para você. Maravilha. Então, por favor, Osmar, se apresente, dê suas credenciais. Quem é você, meu irmão? Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Não faço negócio com quem não tem propósito. Vim pra cá pra crescer e multiplicar de acordo com a palavra de Deus. Eu não vou fugir disso. Isso. Se a pessoa quiser fazer um mau negócio comigo, quiser vivenciar coisas que é do mundo, não vai conseguir ficar perto de mim. Eu vou sair de perto. E se insistir em ficar perto de mim, ele vai ter que cansar, porque eu não vou parar. Não tem aliança. Não tem aliança com quem está fora do propósito de Deus. Maravilha, meu irmão. Então, assim, a princípio, e eu acho que é o princípio de tudo, parte daí. As outras coisas, elas vão sendo acrescentadas de acordo com as coisas vão acontecendo. E eu, Maravilha. como eu já falei para vocês, eu costumo me mover assim, pensando exatamente o que eu vou fazer, por que eu vou fazer, na hora que eu vou fazer e o motivo que eu vou fazer. Se não for isso, tá fora. Nós fizemos umas perguntas pro Osmar aqui, né? Um briefzinho. Ele falou, cara, mas e aí, seu currículo, sua história? Ele falou, meu currículo se resume a Osmar Gomes. E eu achei isso tão legal. É a identidade, né? É identidade, cara. Forte. E Que sobre... não é a função e nem o propósito que ele está vivendo agora, mas é o propósito interno dele, não de alguma instituição que você já esteve, por exemplo. É o que me trouxe até aqui, né? Se for para eu falar da onde eu vim, eu tenho que falar que eu vim de Deus. Mas esse percurso que eu vim de lá até chegar aqui hoje, nesse exato momento, eu passei por alguns lugares, né? Esses lugares têm nomes, tem ruas, tem dificuldades, tem outros problemas, personagens, tem né? outros personagens. Então, assim, com 17.167 dias de vida, e eu não souber, Isso, O cara tá contando, né? e eu não souber todas as pessoas que passaram e que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, que colaboraram com o meu crescimento, e eu citar apenas eu estou sendo desonesto ou desonroso com as pessoas que me ajudaram. Então, muitas das vezes eu sou muito grato a elas que me trouxe até aqui. Uma vez um patrão meu, quando eu tinha 15 anos de idade, eu chegava atrasado no trabalho, ele resolveu me dispensar por telefone, que eu liguei para falar que ia chegar atrasado. Nunca mais eu cheguei atrasado em lugar nenhum. Então, assim, todo dia eu chegava atrasado no emprego. Todo dia. Ele falou, não precisa vir mais, não. Olha só. Então, assim, foi uma coisa que eu causava problema para ele, e eu descobri que eu não poderia causar problemas para os outros. E depois disso, eu nunca mais cheguei atrasado no trabalho. Então você sempre se preocupou em estar no lugar certo. Que faz parte da trinca que você falou agora há pouco aqui. O lema. Vamos falar o lema Osmar Gomes. Quais são então, Osmar, as 3 coisas que o homem precisa fazer? Ele tem que estar no lugar certo, na posição certa e na hora certa. Se essas coisas, qualquer uma delas estiver fora disso, você está desconectado consigo mesmo, né? Nem o que é que o outro tem para te oferecer ou o que você vai fazer. Porque se você estiver no lugar errado, na posição certa e com coerência o que vai fazer, sabe o que está fazendo, como é que você vai fazer? Você está no lugar errado. Então não tem resultado. Só que as pessoas acostumaram com o resultado fazendo essas 3 coisas. Só que elas buscam o resultado. Só que o resultado não é legal. O resultado é pra cá, né? E o fruto seu, onde é que tá? Porque as pessoas confundem, né? Fruto com resultado. E para você gerar fruto, você tem que agir do jeito certo, na hora certa e da forma certa. Se você não fizer isso, como é que vai fazer? Fica faltando um pé, né? Fica faltando. E a gente entendeu que é uma trindade, né? Você tem que estar conectado com o Pai o tempo todo. E a gente vai descobrindo essas coisas, vai conseguindo aplicar ao longo da vida.
tem certos tipos de situação que já ocorreram, que se fosse hoje não daria certo porque eu não estaria daquela forma que eu estava. Um exemplo simples, por exemplo, você está num confronto. Um exemplo, troca de tiro. E aí o cara tá atirando em você, você vai atirar nele. Só pelo fato de você virar de lado, você já diminuiu 50% de chance dele te acertar. Então, assim, é uma posição simples e que muitos homens hoje não conseguem fazer. Muitas das vezes, não é nem para ele estar de lado, é para ele estar de joelhos orando pela família dele e ele está de pé de frente à esposa dele, colocando o dedo na cara dela. É muito pior do que a gente imagina. Era para ele estar de joelhos orando por ela. Não era para ele estar lá fazendo o papel do que não é para ele fazer, que seria do acusador. Gritando com ela e pondo o dedo na cara dela. Não é dessa forma que os homens de verdade agem. É isso. Osmar, você é uma inspiração, cara, para muitas pessoas, para muitos legendários, muitos homens. E quando foi que teve essa mudança na sua vida, meu irmão? Assim, quando foi que teve uma catarse, uma transformação? Você tinha uma vida e quando foi que Deus te atraiu para ter essa mudança de chave? Você já falou que teve, é claro, né, uma construção do homem, ele vem de vários processos, né? Essa que você teve aos 15 anos, que eu lembro que foi uma mensagem que você falou lá no Legendários, que o homem não chega atrasado em lugar nenhum. Isso foi bacana, eu fui seu senderista lá, né? E aprendi isso contigo. Mas onde foi que teve essa virada de chave, cara? Que sua vida estava indo para um rumo e Deus te mandou virar pro outro lado? Eu fui criado num lar não diferente de todo mundo, um lar desconstruído. Minha vida era toda desconstruída. Minha mãe separou do meu pai era um homem agressivo, batia nela. E aí minha mãe teve que separar dele, porque então ia acabar morrendo. E aí eu vim do lar católico, minha mãe era católica. Católica de todo domingo, tá na igreja. Praticante. Rezando, né? praticante, ela era aquela de fazer novena. Igual, por exemplo, minha mãe fez novena para separar do meu pai. Nossa. Porque então ele ia acabar morrendo. E ela, quando terminou a novena dela, ela separou. E eu fui criado nesse lar católico, e o catolicismo, não falando mal da religião, mas geralmente um lar católico ele é muito permissivo, né? Muito aberto. Tem álcool, tem muitas coisas erradas que a gente entende que é errado, que é o pecado. Então, assim, é uma brecha muito grande. E eu vivi isso. Eu conheci pornografia com 12 anos de idade. A primeira vez que eu vi uma revista pornográfica. E aquilo entrou dentro de mim, roubou minha infantilidade, a minha inocência. E eu fui um viciado em pornografia. E eu vivi isso até os meus 32 anos de idade. Vivi afundado na pornografia e na promiscuidade. Eu era um homem muito promíscuo. Eu não podia ver uma mulher que eu ficava louco. Então, assim, é uma coisa muito pesada para um homem ter que carregar isso. Viver dentro de pornografia e promiscuidade. E vários amigos meus que eram evangélicos apresentaram a Deus para mim, Jesus, falava de Jesus, e eu tava nem aí, simplesmente ignorava. Mas um amigo meu me ganhou. E ele foi conversando comigo aos poucos, foi conversando. E nesse período eu converti. Na minha conversão, como eu me converto e como todas as coisas que eu faço, eu me dedico a elas, eu já fui estudar, fazer teologia. Aí eu estudei teologia, fiz pós-graduação em teologia pastoral, formei. Só que nesse período eu estava vivendo um período da minha vida muito pesado mesmo. No meio do trabalho eu trabalhava na polícia. E eu era constantemente ameaçado, alguns problemas políticos, né? E eu me envolvi nisso. E aí, nesse período, eu tentei suicídio 4 vezes. Uau. Uma vez foi na corda,
A outra vez eu tava indo pra... Fiquei pendurado na corda. A outra vez foi numa ocorrência. E a outra vez foi no remédio. No remédio eu fiquei 4 dias na UTI. Uau. Da corda eu quebrei aqui, ó. Ficou Aqui é quebrado. É quebrado. É porque a cartilagem não Ficou cola, solto. né? Ela é solta. Isso tudo por conta dessa carga que você já trazia de Isso, vida? de carga e eu Você entendo estava hoje... cansado, sua alma estava cansada já. Isso, que eu entendo hoje que foi o quê? O peso toda essa situação ruim que eu vivenciei desde a minha infância, em relação ao pai, mãe, essa promiscuidade, essa pornografia. E aí eu resolvo me converter. Quando eu me converto, até recebi um certo tempo atrás uma resposta da resposta que eu dei para o inimigo na época do da última tentativa de suicídio. E aí essa carga ficou muito pesada, isso causou uma depressão muito profunda em mim na época. E como isso causou depressão em mim, o que aconteceu? Como eu gosto muito de confronto, tinha um colega meu do quartel que ele era satanista. E aí, quando eu voltei do hospital, que eu fiquei internado, que eu voltei pro quartel para trabalhar, ele chegou em mim e falou assim, o meu mestre mandou te dar um recado. Mestre não, meu guia. Meu guia mandou te dar um recado. Eu falei, o que foi? Ele falou assim, falou que da próxima vez você embarca. Você já tentou, mas da próxima vez você embarca. Uau. Aí eu olhei pra ele e falei assim, já que você é menino de recado, fala pra ele que eu amo decepcionar pessoas. Eu amo decepcionar pessoas e eu vou decepcionar ele. E passou os anos e foi embora. E aí converti há 1 ano e meio atrás, uma pastora foi lá em casa, a gente tava jantando, e aí ela virou pra mim e falou assim, tem um ser que está decepcionado com você. Pronto, aí a resposta. E eu nem lembrava que eu tinha falado isso, não fiquei com isso na cabeça. Eu só, na hora que ela falou, tem um ser que está decepcionado com você, eu lembrei lá atrás de eu falando pra ele. Eu nem tinha comentado isso com ninguém dessa conversa. Eu só tinha falado, acho que pra minha esposa só, que tinha falado um negócio pra ele lá, mas não falei o que era que tinha falado. E aí, ela falou assim, que ele falou assim, que ele tinha falado, que ele tinha já aberto mais de 50 vezes cova pra mim, e toda vez que tinha que me colocar, ele colocava outra pessoa no meu lugar. Uau. E que ele faz isso desde quando eu nasci. Porque o que eu tenho para fazer aqui, que Deus mandou fazer, é mexer com a cabeça dos homens. Que é a cabeça da família, que é a cabeça do lar. Aí, nesse dia, eu só confirmou o que eu já estava fazendo e que eu já tinha entendido. E aí eu fui fazer uma reflexão depois e tenho buscado isso. Eu não tenho marca de vacina. Dessa vacina que faz, sabe? Sim. Eu não tenho ela. Esqueci o nome dela. Que fica aquela machucadinha e fica a cicatriz. Eu não tenho nos braços. Só que todos os filhos da minha mãe têm. Ou seja, eu sou o filho que ela esqueceu de vacinar. De todos os filhos da minha mãe, a diferença é de 2 anos para 3. Eu sou o único que é quase 1 ano de diferença da minha irmã mais nova. Eu fiquei internado quando eu nasci, que eu tive problema que eu mamava na minha mãe e minha mãe estava grávida da minha irmã já. Nossa. Então eu tive sérios problemas no organismo mesmo. E era magrinho, de todos os filhos da minha mãe, era o mais magrinho, era bem magricelinho. E assim, e vem crescendo. Minha mãe criou os filhos. Meu pai criava porco em casa. De todos os filhos da minha mãe, eu descobri com 23 anos de idade que eu tenho 5 ovos de solitária na cabeça calcificados. Olha, bicho, que doideira. Então, assim, várias situações que tentaram
Te matar, o inimigo te destruir. tentou me matar. Quando eu tentei me matar, a sequela que ele quis me deixar era de quê? De que minha voz não fosse propaganda. Tanto é que a minha traqueia é quebrada. Então é isso. Aí você fica assim, cara, o que esse cara quer? Ele quer literalmente me matar. Não, eu vou partir pro confronto. Aí eu amei ser confrontado. Todas as vezes que alguém confronta alguma coisa comigo, eu tenho que tirar alguma coisa de boa. Alguma coisa boa tem que sair aí. Isso não é de graça. Eu vou aprender alguma Você coisa. vai pra aqui. cima. E aí é isso. E quem era o seu pai? Ou quem é o seu pai, Osmar? Como é que é a sua história de paternidade, assim? Qual a sua referência, a sua memória de pai? O meu pai, assim, eu aprendi a honrar meu pai. Meio aos trancos e barrancos. Minha mãe foi uma mulher muito sábia. Apesar dos defeitos dela, apesar dos defeitos do meu pai, apesar dos nossos, né? Que todos nós temos defeitos. Eu aprendi o que é honrar. E a honra, pra mim, e do jeito que eu tenho buscado e entender, eu não achei melhor explicação pra honra. Você sabe o que é honra? Você sabe o que é honra? Você vai buscar o pé da letra, você sabe, Vitor? Que seria honra. Honra é você exaltar a pessoa. Você exaltar a memória dela mesmo com os defeitos que ela tem. Seria isso. Considerar tudo que tem a ver com a pessoa. Isso. Ou não. Assim, é partir de um local. Porque não tem como você honrar uma pessoa que é errada. O que ela faz de errado. Uhum. Por exemplo, o cara que é filho de uma pessoa que rouba. Não tem como o filho virar e falar assim, não, eu vou roubar também, vou honrar meu pai. Não, o princípio da honra é tudo que é certo. Uhum. Não tem como você honrar o que é errado. Uhum. Então você tem que separar essas duas coisas dentro da sua cabeça sobre aquela pessoa, o que é certo e o que é errado dela. Uhum. Pega as coisas erradas, ora e coloca lá no pé da cruz. É seu filho, antes de ser meu pai, ele é seu filho. Então o senhor toma conta. Não tem nada a ver com isso. Uhum. Foi o senhor que fez ele, o problema é dele com o senhor. Não tem nada a ver com isso. E as coisas boas, você pega aquilo e parte daquilo. Uhum. Meu pai era um cara trabalhador, eu não posso ser preguiçoso. Meu pai era um cara inteligente, eu não posso ser bobo. Meu pai era bom para fazer negócio, eu não posso ser um cara ruim de negócio. Meu pai era um exemplo de palavra, eu não posso ser um homem ruim de palavra. Meu pai não gostava de mentir, eu não posso mentir. Entendeu? Uhum. Então, se eu não faço isso, eu estarei desonrando ele. Então, quando Deus fala que para os dias da gente ser prolongado na terra, não só é espiritualmente, é fisicamente que seus dias é prolongado. Seu pai era mais inteligente do que você está errado. Mas se você é do seu pai para frente, é certeza que tudo que você fizer vai dar certo. Então, seus dias vão ser prolongados, porque você parte de um princípio de que é certo. Então, você está crescendo do lado certo. Não tem como dar errado. Então, não é só espiritualmente, é fisicamente. E meu pai, ele foi um cara muito violento. Ele batia na minha mãe. Ele batia nas outras mulheres que ele foi casado. E ele vivenciou isso durante um certo tempo e minha mãe separou dele. Quando minha mãe separa do meu pai, minha mãe falou para nós, os 6 filhos que ela carregou com ela. Virou para nós e falou assim, o dia que vocês quiserem ver seu pai, eu levo lá vocês para ver seu pai. E eu não quero ouvir vocês falarem mal do seu pai aqui dentro dessa casa. Olha aí, e eu quero que vocês amem seu pai, que o problema do seu pai é dele comigo, não é com vocês. Pode ter sido um mau marido, mas não quer dizer que ele seria um mau pai, né? Ele pode até ser um mau pai, mas vocês não podem falar que ele é um mau pai, que então vocês estão desonrando ele. Entendi. Forte, hein? É o princípio da honra. Forte é uma mulher que está separada fazer isso. Exatamente. Ainda mais na situação do meu pai. Né? Nossa, que era violento e tudo. Isso. E aí... E minha mãe faleceu, eu tinha 17 anos. E eu não tinha visto meu pai ainda. Minha mãe separou do meu pai em 87. Eu fui ver meu pai só em 2002.
Minha mãe já tinha falecido, ela faleceu em 95. E o meu irmão mais velho do que eu, 2 anos, que me fez ir ver meu pai. Você quer ir lá ver o papai? E eu sempre chamo meu pai de pai, não, eu chamei de papai. Uhum. Todos nós chamamos meu pai de papai. Porque minha mãe ensinou a gente a falar papai e mamãe. Quer ir lá ver o papai? Falei, vamos lá. Aí fui lá. Quando eu volto a ver meu pai, e aí eu fui conversando com ele, eu vi algumas coisas e voltei a conviver com ele. E durante esse tempo que eu voltei a conviver com meu pai, durante 7 anos, que foi de 2002 a 2009, quem cuidou do meu pai até ele morrer foi eu e meu irmão. Só que durante um período ele estava casado com a outra mulher que já estava casado de novo. E essa mulher deixou ele, acho que foi em 2005, 2006, uma coisa assim. E esse período de 3, 4 anos, quem ajudou a cuidar do meu pai foi eu e meu irmão. Só que meu pai era assim, ele era muito promíscuo, muito mulherengo. E aí eu comecei a ver nele o que eu estava vivendo. É isso que eu ia te perguntar. Quanto dele existia em você? Tudo Tudo de errado. de errado. Você A começou única a perceber isso nesse aí eu encontro. comecei a perceber. A única coisa que eu não fazia era bater na minha mulher, porque até porque eu não era casado. Aí eu ficava assim. Tá errado. Aí quando eu casei, eu falei assim, eu vou acabar batendo na minha esposa, que é a mãe dos meus meninos. Isso tá errado. Tinha violência dentro de você? Alguma coisa que você não conseguia Não. explicar? Não, tinha não. Tinha não. Eu fui muito centrado durante muito tempo. Aí agora hoje eu tô mais um pouco. Mesmo na época da corporação, você conseguia controlar isso forte. e tal. O pessoal falava que eu era muito... A maioria dos colegas meus falava que eu era inteligente e frio. E, cara, os colegas meus falam, Osmar, das vezes a gente fica vendo assim, até bonito ver você na ação, assim. Parece que você... Agora não, agora vai. Agora não, agora vai. Sabe a hora Agora não, agora vai. Eu falei, mas eu faço isso mesmo. Eu falei, cara, como é que você é frio desse jeito? Mas quando você transporta, né, transfere esse comportamento tático, vamos chamar assim, né, Uhum, estratégico, uhum. para o seu comportamento espiritual também, gera um efeito impactante, né, cara? Gera E porque... eu vejo isso muito em você, cara. Gera porque, assim, você deixa de falar. Você começa a fazer. Isso. Porque falar, qualquer um fala, né? E o exemplo se arrasta. E aí você entende que você cresce espiritualmente. Quando você cresce espiritualmente, você gera uma sombra. Que é o Velho e o Novo Testamento. O Velho Testamento era só a sombra, né? E aí quando vem o Novo Testamento, você enxerga a mão. Antes você olhava para a silhueta da mão e falava assim, é uma mão, porque eu tenho uma mão, mas você não sabia que mão que era. Quando Jesus vem, a mão aparece, aí você vê o exemplo. E aí quando você faz isso, você se move juntando como se fosse o velho e o novo homem. O Velho e o Novo Testamento. O que você aprendeu na parte teórica ou de vivência e está aplicando literalmente na sua vida. Aí você está no caminho, não é mostrando o caminho. Aí você fala, pode vir aqui, que a gente tem que ser imitador de Cristo, né? A gente vai imitando Cristo, que é nosso irmão mais velho, e a gente vai conduzindo. E aí você começa a ser como se fosse uma referência do que o irmão mais velho falou. Falou, não, ele está fazendo ali, vai dar certo. Não, ele está vindo aqui, vai dar certo. Vamos fazer assim que dá certo? Talvez se a gente mudar o tom da nossa voz aqui, fica melhor do que a gente gritar aqui. Uhum. Que aqui a gente gasta menos energia, mas a fala é a mesma, a palavra é a mesma, as pessoas são a mesma, o lugar é o mesmo. Você só mudou daqui para cá. É coisa muito simples. Então imagina que desse período em que você encontrou com seu pai, teve todas essas percepções, né? Uhum. Até o momento que você se tornou pai, girou alguma chave aí? Porque
No meu caso, por exemplo, eu acredito que no do Vitão também, quando a gente pega aquelas criaturinhas na mão assim, né? Pela primeira vez, parece que passa um filme na cabeça da gente. Nossa, a chave de homem vira um pouco ali, né? Da mulher desde quando Exatamente. Grávida. Quando ela dá a notícia, né? Quando a gente tem a notícia da gravidez. Eu vivi uma catarse quando eu peguei meu filho no colo pela primeira vez. Eu particularmente, assim, esse sentimento, assim, ele apareceu em mim muitos anos atrás, em 92, quando a minha primeira sobrinha nasceu. Certo. Eu fiquei muito feliz que eu peguei ela, eu era novinho ainda. Só que eu fui pai com 19 anos. Eu não era casado com a mãe da minha filha. E depois eu fui pai de novo, eu tava com 23. E depois eu fui pai de novo, tava com 25. Então, e só que nesse período dos meus 3 filhos, eu era um homem promíscuo, era um homem viciado em pornografia, eu era um homem que frio pro lado errado. Então, os meus filhos, essa de pegar no colo e sentir isso de pai, eu não senti. Entendi. Porque a minha inocência foi roubada na pornografia, né? Entendi. Olha só. E isso olha como me é grave atrapalhou. isso, né? Olha a consequência Hoje forte. eu sei que me atrapalhou. Isso me atrapalhou bastante. Só que o que virou a chave na minha cabeça com relação a isso foi a minha conversão, o período de tentativas de suicídio, e eu lembrar da morte da minha mãe e do meu pai. Eu lembrar da morte da minha mãe, por saber de alguns problemas que ela teve no casamento dela que eu não queria, e lembrar da morte do meu pai, que meu pai teve, a gente conta que ele teve 30 filhos, né? Nossa. E só que meu pai foi um homem que ele deu muito trabalho. Quando ele morreu, dos 30 filhos dele, só 7 foi no velório. Dos 7 que foi no velório dele, que era filho dele, só 2 cuidou dele até morrer. Porque ele morou sozinho, ele morreu sozinho. E dos 2 que cuidou dele até ele morrer, só um viu ele morto. Que foi eu. Só que de ver ele morto é porque já tinha 8 dias que ele estava morto. Nossa. Então eu ajudei a colocar os restos mortais dele dentro de um saco. E o velório foi de caixão fechado, porque era impossível velar de caixão aberto. E a gente fez o velório, foi no máximo 20 minutos. Porque tomou conta de fedor de carniça o cemitério inteiro. Então, assim, é muito pesado, mas é pesado para quem dá conta para quem não dá conta de carregar. É pesado para quem dá conta de carregar. Então, de repente, se uma pessoa vê uma situação dessa, vê o próprio pai numa situação dessa, vira um trauma na cabeça dele. Na minha cabeça, não virou trauma. Na minha cabeça virou assim, eu não quero morrer assim, eu não vou ficar assim, eu não vou fazer o que ele fez, eu não vou cuidar das pessoas da forma que ele cuidou. Eu vou fazer tudo diferente. Eu tenho que partir de um local diferente, porque se eu ficar do mesmo jeito, é daí para trás. Eu corro sério risco de cometer os mesmos erros e acabar da mesma forma. Eu acho que é uma decisão intrínseca forte que você teve, Osmar. E isso é Jesus. Porque Jesus é o exemplo de paternidade mesmo, sem ter sido pai terreno, né? Jesus falou uma coisa para os discípulos muito forte, que é o que você tem visceralidade, que a gente percebe aqui. Ele falou assim, ó, eu tô indo, mas eu vou deixar o Consolador e vocês farão maiores coisas do que eu fiz. Qualquer um ficaria em crise, eu ficaria em crise. O cara andou sobre as águas, o cara ressuscitou morto, o cara fez tudo aquilo. O discípulo que estava ouvindo aquilo ali, se não ficou em choque, ele ficou, porque o cara falou, não, vocês vão fazer coisas melhores, ou seja, vocês serão melhores do que eu. Ficou essa
Esse ficou intrínseco nessa fala, né? Isso. Vocês serão melhores do que eu. Então, essa sua vontade de ser melhor que seu pai, melhor do que os homens que te cercaram, isso é uma virtude de Deus. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer, Osmazão. Assim, na sua época militar, nas corporações que você passou, a maldade que você via, cara, no dia a dia, ou que você percebia pelos homens que passavam pela sua vida ali, como que você separava isso, cara? Você chegava em casa assim, você resetar, que nem um psicólogo que escuta coisa ruim o dia inteiro. Como é que chega em casa e deixa isso da porta para fora? Você vai cuidar dos seus filhos ali, cara. Você chega na sua casa e como é que você fecha a porta assim da maldade que você vê dali para fora? Como é que é o seu segredo? O que você fazia ali para relembrar disso? Não, tem que ser melhor do que esses caras que eu tô vendo, tem que ser melhor do que essas maldades que eu vejo. Como é que você lidava com isso? Ou isso de alguma forma te atormentava? Essas questões malucas assim de ver na rua, enfim. Não, na realidade, isso pra mim nunca me atormentou, afetou? não. Nunca me afetou, não. Até porque eu entendia que eu era um só. Eu sempre procurei fazer da melhor maneira possível e atender da melhor maneira possível. Um exemplo de atender, por exemplo, atender a ocorrência. Você vai lá atender a ocorrência de roubo. E aí você conseguir ver aonde é que aquela pessoa colaborou para aquele roubo, aonde aquela pessoa deixou vacilar para aquilo ocorresse. E eu encarava aquilo sempre como um aprendizado, não como trauma. Nunca fui não, já fui traumatizado. Mas eu deixei de ser traumatizado, não foi na polícia. Eu deixei de ser traumatizado, foi na Marinha. Porque a formação militar da polícia é uma, a formação militar da Marinha é outra. É um pouquinho mais profundo. Então, quando eu entrei na polícia, eu já era militar. Tanto é que, quando eu fiz o curso de formação, fiz alguns cursos na polícia, eu não vou dizer que eu não sofri, mas eu não sofri tanto quanto os colegas meus que estavam junto comigo sofreram. Sua perspectiva já era outra. Tanto psicologicamente quanto fisicamente. Uau. Então, assim, só para você ter noção, eu quebrei dentro da minha cabeça um trauma que eu tinha com meu pai com relação à água. Eu fui pra Marinha, eu era meia boca, como diz o outro, pra nadar, né? Aí eu vou pra Marinha. Ah, mas como é que é esse negócio, Osmar? Você foi pra Marinha e não sabia nadar? Sabia muito pouco, muito ruim. Era muito ruim pra nadar. Mas por que a Marinha? Vai virou bruto. É outra história. A Marinha, assim, quando a minha mãe morreu, em 95, eu trabalhava, ganhava um salário mínimo. Com 2 meses que eu estava trabalhando, eu fui mandado embora do emprego. Com 4 meses que eu tinha saído do emprego, 6 meses depois que minha mãe morreu, eu tava passando fome. Sério, cara? Aí eu morava na casa lá da minha mãe, morava eu, minha irmã mais nova e uma irmã minha que não fala nem escuta, Eliane. Ela é mais velha do que eu. E aí a minha irmã, que não fala nem escuta, ela foi morar com a amiga nossa. A minha irmã mais nova foi morar com a minha tia, eu fiquei lá sozinho. Aí eu comecei a passar fome e os amigos meus fumavam maconha, usavam droga, lá em Aparecida de Goiânia. E aí eu falei, cara, eu não posso ficar aqui. Eu vou acabar morrendo aqui. Ou de fome ou matado pela polícia. Porque os colegas meus tudo mala, sem alça. Aí eu falei, não, eu vou estudar. E aí eu prestei concurso para fuzileiro naval e passei. E fui o primeiro colocado do Brasil inteiro. Uau, cara. Uau. Fugiu, superou todas as expectativas sociais. E aí eu fui. Quando eu fui fazer o curso de formação, tinha uns rituais lá que apertava a gente bastante, né? É um treinamento, né, cara? Você vai ter que ser forjado, e né, apertando, e o sargento falou, você vai embora do meu quartel, não quero saber de você aqui não. Some do meu quartel. E aí ele vai embora, eu falei, não vou não. Ele vai sim, volta pro colinho da...
volta pra tomar chocolate quente. Aí eu lembrei, né? Na hora que ele falou chocolate quente, eu falei, eu nunca bebi chocolate quente. Você fala de chocolate quente, o que tem a ver chocolate quente? Eu falei, não, nunca bebi chocolate quente, não. Não, então volta pro colinho da mamãe. Na hora que ele falou, foi, minha mãe morreu. Nossa, aí foi bom. Aí ele olhou pra mim assim, sua mãe morreu? Morreu. Eu falei, então volta lá pro seu pai. Eu falei, eu não vejo meu pai desde 87. Mas ele é irredutível mesmo, né? O cara foi apertando seus calos ali, né? Aí ele virou e falou assim, ah, é? Eu falei, então volta pro buraco da onde você veio. Aí eu falei, o buraco da onde eu vim não tem almoço, não tem café da manhã e não tem janta. Aí ele olhou pra minha cara assim, fala de novo. Aí eu falei de novo. Ele queria que você ouvisse o que você falou, né? Que você prestasse atenção. Não, ele ficou olhando dentro do meu olho. Ele mesmo estava prestando atenção em você. Aí eu peguei, eu levantei, senta aqui. Aí falou pros outros, ninguém põe a mão nesse menino mais. Só que tem um porém, que eu passei na prova pra nadar, eu tava dentro da média. Uhum. Então assim, eu não era ruim pra nadar, mas eu tava no meio. Aí ele virou e falou assim, só tem um porém. Você tá na aula dos afogados. Os afogados é quando dá aula de natação de madrugada. A aula é das 3 às 5 da manhã, todo dia. O horário. De domingo a domingo. Brutal. E aí eu tinha que todo dia pegar os afogados do curso, colocar em forma, levar lá pra piscina. Chegar lá na piscina, ele tava lá me esperando. E eu ficava lá essas 2 horas nadando, pra lá e pra cá. Aí um dia eu tava lá nadando e olhando no fundo da piscina, e olhando a raia assim, aí virava, voltava, ficava olhando, voltava. Aí fiquei assim, ué, por que eu sou ruim pra nadar? Por que eu não dou conta de subir acima da média? Aí eu lembrei quando eu era menininho, pequenininho, eu devia ter uns 4 anos, pelado, meu pai só de cueca, no banheiro, meu irmão assim perto da porta enxugando, e eu sujo de barro, e ele puxando eu e colocando debaixo do chuveiro, e a água do chuveiro era fria. Nossa. Aí ele enfiava e passava a mão na minha cara assim, tirava o barro, eu chorava e saía, gritava, e ele puxava, ô menino, para com isso. Você trouxe essa memória, né? Aí eu falei, é daí, continuei nadando. Quando o sargento pulou em cima de mim, me deu um mata-leão dentro d'água, me desmaiou e jogou pra fora. Olha. Ele desmaiou você. Aí ficou dando uns tapas na minha cara, eu acordei. Ele fala, o que é que você viu? Eu falei, não, fala! E dava uns tapas na minha cara. Fala o que é que você viu. Se você não falar, não vai sair, não. Aí eu peguei e falei, não, vi meu pai puxando eu pro lado de fora. No banheiro. Não tá bom. Todo dia você nada em média 200, 300 metros. Hoje você nadou quase 6 quilômetros. Nossa. Caramba. Então você tava ali, eu não parei. Porque a natação, a primeira coisa é saber respirar, né? Você controlou a sua respiração, você vai embora. Ou seja, você ultrapassou essa média. Né? Você foi... Quando eu terminei o curso, eu era o 5º colocado na natação do curso inteiro. Nós era 142. Uau. Caramba, Osmar, que coisa. Isso em 3 meses. E aí isso me fez fazer os cursos que eu fiz na Marinha, né? Porque se eu não fosse bom para nadar, eu não dava conta de fazer. E essas lições que você adquiriu aí da carreira militar, eu não vou dizer, não é o melhor termo mas eu não estou conseguindo encontrar um outro termo, assim, esse endurecimento, assim, essa bravura, vamos dizer, essa bravura que você adquiriu para enfrentar tantos obstáculos morais, sociais, né? Acredito que raciais também. Acredito que várias expectativas você superou. Mas qual foi a qualidade de homens que você cruzou no caminho, cara? Que você viu assim, cara, porque hoje eu vejo você um cara bastante sensato. Não tô puxando sardinha, rasgando cedo à toa, não. Você é um cara realmente admirável. Verdade. Quem te conhece respeita muito você. Engraçado que você não é um cara que transfere medo. A gente não tem medo de você. A gente tem um profundo respeito por uma história muito, muito profunda. Mas a pergunta, na verdade, que eu quero fazer é o seguinte.
Baseado nas características de treinamento que você já obteve, como que você avalia os homens atualmente, cara? Porque, cara, não é qualquer um que aguenta passar isso aí, Não. entendeu? Não é qualquer um hoje que passa por isso, que suportaria isso. Que panorama que você consegue, de repente, narrar aí pra nós? Você consegue fazer uma avaliação? Assim, eu tenho alguns homens que, pra mim, hoje, que pisa na terra, são referência pra mim. Um deles é assim, já falei pra ele, falo direto pra ele, que é o pastor Josué Gonçalves. Pra ele ele é referência de homem pra mim hoje. E a pastora Rose, a esposa dele, é a referência de mulher que eu vejo hoje. Então, assim, eu fico muito feliz de ter essas duas pessoas próximas a mim. E aí eu pego o que eu vivi e trago para isso hoje e procuro fazer todo dia me refazendo. A minha mente, o meu corpo, convivendo com pessoas que são melhores do que eu, para que eu possa crescer e conseguir propagar o que Deus quer que eu faça através das minhas atitudes. Eu não precisar ficar perdendo tempo em falando para a pessoa assim, vamos, vem para cá, senta aqui é bom, aqui vai acontecer isso, vamos andar, vamos correr, vamos fazer isso. E eu ficar tentando explicar o que é para ela, é assim, eu tô só no meio do bolo, na polícia mesmo fala assim, você vai atender uma ocorrência e faz da mesma forma dos outros policiais que já estão lá, você é só mais um no bolo. Você só é mais um lá. Que diferença você tá lá ou não? Se não for para você ir para lá e fazer a diferença, o que é que você vai fazer lá? Só para curiar? Só para ficar lá curioso? Como se fosse um acidente na rodovia? Você parar seu carro só para ver uma pessoa machucada, sofrendo, agonizando? Que diferença faz isso? O que isso agrega na sua vida ou nas pessoas que estão lá? E os homens de hoje em dia, que eu tenho visto, os homens querem só isso. Só quer assistir ou a felicidade sem fazer nada para falar que vai fazer uma projeção que não vai conseguir, ou ficar escarnecendo quem está sofrendo. Sentado no banquinho dos escarnecedores e falando da vida alheia, comentando, praguejando, fofocando, dizendo que o que não deveria ser dito, mas o exemplo não está sendo feito. E aí fica esses homens masculados, afeminados, atrapalhados. Aí você fica assim, cara, mas se o projeto do Pai, de Deus, é esse, para que é que você está fazendo isso? É igual você falou que Jesus disse que obras maiores nós faríamos, né? Aí eu pergunto para os homens, para as pessoas que eu convivo, qual foi a última vez que você fez um jejum? Quando é que você levantou de madrugada para orar? Se você estava aqui. Eu tive a felicidade de fazer alguns jejuns de 40 dias na água. E você consegue entender isso. Quando você faz esse jejum, é como se você tivesse... Não é nem se aproximando de Deus, não, de Jesus. É você pegar uma cadeira e sentar do lado dele. É surreal. Eu tive uma experiência do primeiro jejum que eu fiz que Deus contou para mim 6 meses da minha vida. Já imaginou? Deus contar para você 6 meses da sua vida? Sobrenatural, isso aí. Aí eu sabia que estou aqui sentado e sabia o que o Vitor vai falar. Tipo, ensina-nos a contar os nossos dias, e o Senhor está ensinando, né? Contando os dias, não só de contar, enumerar, mas de declamar como é que são os dias, ou próximos, ou traduzir os que passaram. Um amigo meu me perguntou, hoje ainda ele me perguntou sobre o jejum. Eu estava explicando para ele, falei, cara, o jejum é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que você entende que seu cérebro é separado do seu corpo.
Já parou para pensar que seu cérebro é separado do seu corpo? Não, eu não. E eu mostro não, eu explico isso de uma forma bem simples. Se você morrer hoje, for para o hospital, chegar lá no hospital, o cara fala assim, ele teve morte cerebral, e eles ligarem a máquina em você, seu corpo funciona. Certo? É separado. Funciona ou não funciona? Sim. Mas você já viu só um cérebro funcionando? Não tem. Não tem. Por que que não tem? Porque o cérebro precisa mandar em algo. Ele Se precisa... não tem quem mandar, Não tem quem ele mandar, ué. Então quem manda no seu se o corpo é o resto seu todo cérebro. morreu, ele perdeu o propósito dele. Exatamente. Ele não tem função nenhuma, a não ser mandar no próprio corpo. E quem é que manda no seu cérebro? Forte, mas isso aí, cara. Inclusive, esses dias Essa eu fiz uma reflexão pergunta vai- pro cara, Osmar, aí fica pra quem tá ouvindo a gente. Esses dias um amigo chegou e falou assim que o casamento dele tava acabando e que o casamento tava matando ele, né? Eu falei, então morre, velho. O casamento não tá te matando, então morre. Você não prometeu isso, pastor? Que você daria a vida pra sua esposa e seria até a morte. Agora, se você tá falando que você quer separar, então, se você quer separar, não é o que você prometeu. Você Isso. prometeu que ia separar, você prometeu que ia morrer. Então, se o casamento tá te matando, vai até o final. Não, mas eu já fiz de tudo e esse casamento não melhora. Falei, você já jejuou? Quantos dias que você fez um jejum pelo casamento? É a primeira pergunta, né? O jejum é uma forma de se separar, então, é isso que você falou. É a forma da gente separar a circunstância que eu tô vivendo e começar a olhar ela meio que por cima, meio que por... É quase que você olhar por fora do que você tá passando ali, né? E me fez lembrar um negócio que você falou, quando você falou do Josué, um lema nosso legendário é que o homem não anda sozinho, né? Que o cara sozinho é uma presa fácil. É importante a gente pensar nisso o seguinte, e aí eu queria te perguntar, né? Como é que você vive assim, você discipula homens, tem alguém que te discipula, sempre tem alguém, não no sentido de discipular, mas no sentido que te acompanha, que você tem uma mesa segura para se abrir e tal. Isso é importante. Um amigo falou uma coisa interessante para mim essa semana, que o pecado é igual a barba, né? Que é tipo assim, hoje eu fiz a barba, então parece que hoje eu decidi não pecar, ok. Só que amanhã eu vou ter que decidir de novo não pecar, eu vou ter que decidir de novo ser um homem prudente, aquilo que tudo que a gente precetou o cérebro para ser. Mas quando eu tenho alguém para falar isso, Wesley, hoje tá difícil, cara. Hoje o pecado tá assim. Osmar, poxa, me ajuda nisso aqui. Quando a gente tem amigos ou pessoas perto para ajudar a gente a não deixar esse velho homem sair para fora, né? Como é que é o seu dia a dia nisso, Osmarzão? Você tem, claro, né? Você tem muitos homens que te acompanham, que te enxergam nessa posição. E tem alguém, cara, para quem assim você tem essa liberdade de estar junto ali, quando vem querer o velho homem sair para fora de novo, você tem essa mesa segura para quem falar e tal. Tem. Eu, assim, fisicamente é o pastor Josué. E algumas vezes eu tenho um amigo meu que é lá da igreja e eu converso bastante com ele. Mas o principal disso, eu me fecho no quarto e vou orar. Coloco um louvor, vou ler a palavra, vou ver algumas situações que me tira dessa situação com relação a isso. Que é como se, igual, por exemplo, eu era viciado em pornografia. Então, hoje em dia, eu não flerto com o pecado. O pastor José fala isso e já me falou já. A linha é muito fina, né? Muito tênue. Você ficar flertando com o pecado. É o que você falou no início, não tem aliança, não vão andar junto, não tem posso, como. eu não posso. Igual, por exemplo, já recebi mensagem, manda oi, e aí, tudo bem? Eu já vejo, eu não conheço essa pessoa. E é sumido. Não conheço. Se eu conheço, igual já aconteceu, por exemplo, uma menina, muitos anos atrás, mandou um recado por um amigo meu, falando que queria o meu número de telefone, pedindo pra ele. E aí ele virou pra mim, mandou uma mensagem, Osmar, a fulana de tal quer seu telefone. Eu nem lembrava, cara. Eu não conheço. Não, ela falou que te conhece, e ela te conhece mesmo.
Aí eu fui buscando dentro da memória, falei, não, moço, fala pra ela que eu tô casado. Aí, beleza. Aí falou pra ela, passou um certo tempo, ele ligou de novo. Aí ele ligou, né? Tinha mandado mensagem. Ele ligou e falou. Falei, não, ela falou que quer o seu número. Falei, não, cara, não passo meu número de telefone pra ela. Falo pra ela me esquecer. Então, assim, eu sempre, depois que eu me converti, eu fui largando, né? O velho homem, largando. E aí, hoje em dia, é como se eu tivesse pegado aquele Osmar pecador que vivia desse jeito e trancado ele numa jaula. Show. E eu não dou comida pra ele. Exato. Porque é um leão, né, cara? O nosso velho homem é um leão querendo sair pra fora todo dia. E ele vai morrer lá por inanição. Aí, não vou mexer com ele, não. Você falou um negócio massa, Osmarzão, que é o tal do flertar com o pecado. Eu dou risada numa questão, no bom sentido, que é Sansão ficava cheirando a uva, né? Aí ele não podia comer e tal, mas ele cheirava. Isso, cara, isso é um perigo abissal, né? Assim, pro homem que é flertar com o pecado. Eu não sou viciado em pornografia, não, mas deixa eu ver aqui essa menina que te calcia o negócio. Cara, a gente tem que ser radical com isso, a gente tem que ser sério com esse velho homem, porque, por exemplo, o Wesley veio contando no carro aqui a questão da transformação dele do corpo e tal. O nosso controle com comida, o nosso controle com tudo, cara, tem que ser um negócio muito... A gente tem que ser prudente, né? Eu acho que essa é a palavra que eu dou risada assim de Sansão, que ele não era prudente, cara. Então é um cara que flertou com o pecado, tipo, ele cheirou a uva, depois ele foi lá e mexeu no mel em cima do leão. Então o cara tava ali tentando brincar com o pecado, né? Ele não era pra ele não podia tocar no cadáver, né? E o cara ficava ali. Uma vez eu ouvi uma explicação disso aí, desse mel do cadáver aí, que ele encontrou e ele se aproveitou disso. O cara contextualizou de uma forma muito poderosa, assim. Ele falou assim, o cara encontrou doçura na morte. Isso. O cara encontrou doçura na carniça, na degradação. Assim, os grandes homens, né? Igual, por exemplo, Davi. Davi, ele tava fazendo o quê? Ele tava passeando. Na hora errada. Na sacada. No lugar errado. Os homens dele estavam em guerra e ele tava lá. Ele tava passeando, não era pra ele na hora errada. Era pra ele estar batalhando. Então, ele tava no lugar errado. Tá distraído demais. Volta no começo da trinca do Osmar aqui. Exatamente. No lugar errado. Sansão tava fazendo o quê? Ele tava na posição errada. Entendeu? Então você vai buscando isso dentro da palavra e buscando isso dentro de você, você começa a desenvolver isso. Todas as vezes que eu senti vontade de ver pornografia, eu comecei a ler a palavra. Eu troquei. Em vez de eu ver pornografia, eu vou ler a Bíblia. De forma prática, né? De forma só prática, teórica. não é no celular. É. Hoje eu dou conta de ler no celular. Não preciso pegar praticamente a Bíblia para ler, para não entrar na pornografia. O que eu fiz? Eu pegava a Bíblia. Em casa eu tenho umas 10 Bíblias ou mais. Tudo marcado, tudo marcado. Então, assim, aí eu vou para a palavra. Para quê? Porque eu sei que se eu for para cá, na época... A distração, a distração ia aparecer. E isso é o tempo todo. Toda hora aparece. Toda hora tem. Se você quiser, tem. E para quem conhece o pecado Osmar... é muito fácil, né? Para quem conhece o Osmar, sabe que ele tem uma frase icônica, né? É muita teoria. Virou até figurinha já isso aí. Então, assim, porque é muita teoria, né, Osmar? Você tem que ir para a prática. Você tem que praticar. Se você não praticar, não vai. E o evangelho é praticar. É você ser o exemplo, é a prática. Se você ficar só falando, não vai, não anda, não flui, não cresce, não vai, não fica conectado. E aí você vai vendo as coisas acontecendo, aí as pessoas estão morrendo do seu lado e você está distraído no caminho, né? Não está desfrutando o caminho. Inclusive nós temos aí o RPM, né? Que é a Reto pelo mês. Retos pelo mês, que é um momento de oração que os legendários fazem. Aqui em Goiânia acontece no Vaca Brava.
Toda primeira segunda-feira do mês. Ocasionalmente acontece no domingo, aos domingos, né? Mas geralmente acontece toda primeira segunda-feira do mês. E o encontro é ali no Vaca Brava, às 5h30 da manhã. Quando a gente chega lá, o Osmar já estava lá antes e já tinha dado umas 2 voltas correndo no parque. 2 não. Ou mais, né? Eu tô A diminuindo. última vez eu corri 8 quilômetros. Olha aí, ó, tá vendo? Isso, às 5h30 da manhã a gente chega, com remela no olho ainda, E ele já ajeitando tá a lá, farda né? e ele já tá lá já no pique. É um exemplo. Sem teoria. Sem teoria. Você falou da distração, Osmar. Eu sei que a gente está caminhando aqui um pouco pro final, mas queria que a gente falasse um pouco disso, até para servir de inspiração para quem nos ouve ou nos assiste. O homem distraído, cara, ele causa um mal muito grande, né? Não só para si, mas para quem está assim ao redor. Fala um pouco pra gente, cara, dá assim, um recado para quem anda distraído, ou quais tipos de distrações fora a pornografia, ou tem gente que tá ali achando que tá fazendo bem, falando especialmente do marido, do pai, né? O cara tá ali, ele achando que só prover o financeiro, ele tá fazendo muito, mas ele tá distraído em relação, ele não tá percebendo o filho, ele não tá percebendo a esposa, ele não tá enxergando o coração da família. Fala um pouco pra gente assim, cara, do mal que causa um cara distraído na vida, na posição, né? Porque eu achei muito prudente você colocar essa palavra de posição, de lugar certo, hora e tal. Mas o cara, sem estar na posição, ele está distraído com alguma coisa. Ou seja, ele não está na posição porque alguma coisa está chamando a atenção dele, né? Ou é o trabalho, ou é o tempo, né? Algo que a gente vê muito assim hoje em dia são homens que não têm tempo família porque estão distraídos com outras coisas. E quando vê o filho já cresceu, não marcou a infância do filho, não teve memórias com a família. Então, dá um pouco desse recado pra gente, irmão, porque eu acho que isso é algo visceral nos nossos dias. É assim. verdade. É assim, eu falo que lá na nossa igreja a gente tem lá o P3, né? Fala provisão, proteção e plataforma. Legal. Só que, eu aplico isso literalmente o tempo todo. A proteção, ela vem antes de tudo. Então, tudo que você for fazer para proteger, igual, por exemplo, aqui eu sei, sentado aqui, eu sei para que lado está o norte. Sem ver nada, sem bússola, sem nada. Eu sei para que lado está o norte. Noção. Geograficamente, você está orientado. Geograficamente eu estou orientado. Mas por que eu estou orientado? Porque eu busquei conhecimento para isso. Mas por que eu busquei conhecimento para isso? Para prover algo que aonde eu vou estar. Então, assim, eu já trabalhei em muitos locais no Brasil e fui uma vez para fora do país. Então, assim, esses locais aonde eu estava presente, hoje eu sei por que é que não ocorreu nada em volta de mim. Para eu fazer alguma coisa, eu tive que ir atrás para buscar aquilo, para resolver aquela situação. Mas que aonde eu estava não acontecia nada. Mas por que não acontecia? Porque eu consigo hoje dominar o ambiente aonde eu estou. Aonde eu estou, pelo conhecimento da palavra de hoje, o inimigo ele tem que fazer muita coisa para que as coisas deem errado. Mas para ele fazer isso, ele demanda muito entendimento, muito conhecimento, vai ter que usar mais pessoas. E todo mundo que faz mal pro outro, ele é o quê? Preguiçoso. Ele não gosta de fazer, ele não quer demandar. O cara que rouba algo físico de alguém, ele é preguiçoso. Ele não está roubando seu bem material. Ele está roubando o tempo que você gastou para adquirir aquele bem material. Então ele não rouba o material, ele roubou o seu tempo. Ele não quer gastar o mesmo tempo que você gastou. Por isso que ele vai lá e pega. E tanto é que para ele não tem muito valor, porque ele não gastou o tempo dele. Então, e aí para você entender isso, você tem que saber se posicionar certo.
para prover essa segurança. Igual eu já ouvi várias pessoas falar, o homem anda na calçada do lado pra rua. E aí? O filho e a esposa. E a filha e a esposa pro dentro. lado de dentro. Isso. Tá, mas se você mora num condomínio fechado e os carros lá não passam de 30 km por hora e do seu lado esquerdo, em vez de ter um muro, tem uma mata e tem um sério risco de ter cobra lá. De Aí qual lado que aí você tem que ser vai o andar? contrário nesse caso. Exatamente. Então você tem que saber se posicionar de acordo com o ambiente. Compreender o ambiente. Fazer Então, uma leitura. Né? Você tem que fazer essa leitura desse ambiente para você se posicionar de forma correta naquele ambiente. Estrategicamente. Estrategicamente. Um exemplo, o cara, não, para subir uma escada, eu subo atrás da minha esposa. Tá, mas se a escada não tiver luz, se for escuro, você vai subir aonde? Atrás? Não. Na frente. Às vezes vai ter que ir na frente. Se a escada tiver o degrau um pouquinho mais alto, os degraus desnivelados, por exemplo, na favela. Na favela, os degraus, um é alto demais, o outro é comprido, o outro é curto. Quase não tem iluminação, as luzes é precária, a sua esposa vai subir aonde? Na frente? Não. Você vai na frente. Então, não necessariamente é dessa forma. A receita de bolo tá aí. Mas você acrescenta os ingredientes de forma que vai ficar melhor para você. Não gosto de bolo de chocolate. Não tira o chocolate, coloca outra coisa. Porque a vida não é uma receita de bolo. As pessoas que ficam fazendo receita de bolo. E aí, muitas das vezes, você vira pro cara e fala assim, não, o homem sobe na escada atrás da esposa. Na hora de descer, ele desce na frente. Mas aí, o cara tem capacidade o suficiente para prover essa segurança. E se por acaso ela cair, que tá descendo... Vai ver a mulher, do jeito que o negócio tá, né? A mulher que carrega o homem no colo. Aí o cara não dá conta de segurar a própria esposa. Não dá conta de controlar o próprio filho. Não tem controle emocional das suas próprias emoções para prover uma segurança. E aí? Acontece uma situação complexa ali, ele não dá conta de virar para a esposa, igual, por exemplo, um cara controlado emocionalmente, aparece uma situação de um cara fazer um mal, aconteceu um problema diverso lá, faltar respeito com ela. Gerenciar a crise. E aí você tem que colocar o cara no lugar dele sem perder a linha e você não dá conta de chegar na sua esposa e falar assim, vai para ali, senta e me espera. E ela não tem controle, ou não obedece, ou não entende isso, porque não acredita no potencial que você tem, ela não vai. Ao invés de você resolver o problema, você criou foi outro com a sua esposa. Aí você vem pra ela e fala, sai daqui e senta ali. Aí ela quer debater, porque você falou pra ele, sai daqui. Na hora não é agora, não é isso, não tá aqui pra debater isso, só faz o que eu tô pedindo pra você fazer. E ela vai lá e faz e fica quieta. E você vem gerenciar isso. Igual um amigo meu, a esposa dele bateu o carro no cara. A esposa dele tava errada. E ele tava no outro carro atrás. Aí o cara chegou, desceu do carro, já foi pra cima dela. Aí ela desceu do carro. Aí ela falou assim, ele é meu esposo. E ele não tô nem aí não. E ele maltratou a esposa dele na frente dele. Aí ele pegou a esposa dele e falou, entra lá no carro que eu tava lá. Aí ela foi lá pro carro. Fica lá, só sai de lá que eu te chamar. Aí chegou no cara e falou assim, meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Você desrespeitou a minha esposa na minha frente. Pra mim e pra ela, eu sou o herói dela. Independentemente se ela tá certa ou errada, você vai sair daqui e vai lá pedir desculpa pra ela. O prejuízo não vai resolver isso, mas você vai lá pedir desculpa pra ela pelo destrato que você fez. Porque isso aí não tem preço. Isso aqui tem preço. Se você não fizer isso, o que eu vou fazer com você não tem preço. Vai lá e faz isso. O cara olhou pra ele e falou assim, você falou muito firme com educação, eu vou fazer só por causa disso. Ele, não é firme educação, não, isso é homem. Aí ele foi lá pedir desculpa à esposa dele. Aí ela falou, pode ir embora que eu vou resolver com ele. Ela foi embora no carro que ele tava.
E ele foi resolver. Pagou o conserto do cara, pagou o cara. O cara virou amigo dele. Mas assim, é o quê? Um posicionamento diferente. Agora, se o cara desce, briga, vira agressão física, vira um monte de coisa, e aí? Aonde você quer chegar? Só que aí a gente tem que fazer isso. Se a gente não fizer isso, cara, vai dar tudo errado. Você tem que entender que você tem que se mover provendo a segurança. Depois as outras coisas vêm acrescentando. Aí depois que você consegue fazer isso, você consegue prover financeiramente, emocionalmente, outras coisas. Mas você tem que mover isso primeiro, que é a proteção. Se você não consegue proteger a sua família, você vai proteger quem? Se você não consegue proteger quem está junto com você, é igual eu já virei para minha esposa, eu posso estar errado do jeito que for, mas pelo amor de Deus, não me contraria na frente dos outros, não. Eu chegar aqui em casa, você pisa no meu pescoço e puxa minha língua. Assim. Não dá nada. Eu acho que isso é mais... homem, eu acho que ele não precisa ser amado, né? Ele precisa ser honrado. Ele precisa ser honrado, né, cara? Respeitar. Esses dias eu tava na academia, bicho, vou contar um negócio aqui muito engraçado. E aí chegou uma amiga minha e o marido dela, né? Uhum. E aí pegou e a gente tava conversando e tal. Aí ela começou a falar dele, né? Não, esse bicho que só malha os braços e tal, aquela bunda de pastel. Ela falando sobre o próprio marido. Falou no marido da minha frente, cara. Eu falei, bicho, não faz isso com o cara. E o cara ficou sem graça que entrei. Ou seja, é falta de honra, cara. Também as mulheres, é claro, né? Elas precisam ser lavadas e direcionadas a esse sentido na palavra e tudo. O cara fazer isso com certeza, se ele é um cara não distraído, e chegou ele em casa, deve ter falado, o jeito que você falou comigo, de mim, na frente do Vitão, que lá, não sei, né? O cara deveria ensinar isso para a esposa dele, talvez não foi ensinar, talvez a mãe dela faz a mesma coisa com o pai, não sei, né? Só é uma geração distraída em todos os sentidos, né? Os caras distraídos, as mulheres não foram treinadas pelos seus próprios pais ou mães, cara, e viram uma geração maluca. Né? Eu entendi assim que acho que nem é o modo não, é a mola mestra do inimigo. Desde lá de trás. É sempre a distração. Sempre a distração. Igual, por exemplo, quando Deus faz Adão e quando ele dá ordem para não comer do fruto, aonde é que estava Eva? Vocês lembram disso? Gênesis 2:17. Quando ele dá a ordem para não comer do fruto proibido. Eva estava dentro de Adão ainda, ou seja, a ordem não foi dada diretamente a Eva. Foi para ele. Foi para ele. E quando, no Gênesis 2:18, quando ele tira Eva de Adão, Deus não fala para ela que não é para comer. Ele não informou ela, não. Foi a ordem de Adão para ela. Então quem deveria tomar conta? Adão. E aonde estava Adão? Quando a cobra foi... Pois é, ele tá distraído. Deixou o Ricardão conversar com a mulher dele e deixou. Tem um livro muito legal que eu gosto que chama O Silêncio de Adão. Já li, né? Esse livro é perfeito e retrata exatamente isso que você está falando. Exatamente. Ele foi omisso. Ele estava ao lado ali, ó. Entendeu? E muitas das vezes o homem é omisso nisso. Então a gente fica silenciado, distraído, e aí a mulher assume um papel que não é dela. Fica sobrecarregada. E aí ela fica, como diz o povo hoje em dia, empoderada, né? E aí é como assim, aí vem ao longo da história, o machismo é um câncer, né? E o feminismo é outro. Não, é um band-aid. Feminismo é um band-aid. Tratar um câncer com band-aid. Tratar o câncer com band-aid. Ou seja, os dois são extremos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Minha esposa usa a expressão assim, é como se fosse colocar fogo na casa para matar um rato. E aí o machismo veio destruindo a imagem do homem, né? Veio destruindo, até chegar no ponto que não tinha para onde ir mais. De todo jeito ele ia morrer sozinho ali. Se não surge, eu vou falar desse assunto polêmico. Manda bala. Se não surge
o feminismo, ele ia morrer sozinho. E aí a gente poderia estar muito mais longe do que a gente está hoje. Aí só que aí nasce o feminismo. Aí o feminismo vem crescendo. Antigamente o meu avô, o meu bisavô chegavam numa venda, que o povo fala, né? E falava assim, essa daqui é minha esposa. O que ela pegar aí, pode anotar que eu pago no fim do mês. Verdade, tinha mesmo isso. Era a palavra dele. E ir embora. E ela podia ir lá pegar quantas vezes ela quiser e ninguém maltratava ela. Hoje, você entra numa loja e fala assim, esqueci minha carteira. Eu vou levar isso aqui e a hora que eu pegar a carteira lá, eu volto aqui e te pago, que eu quero tomar agora. Aí o cara, não, Paga primeiro. paga primeiro. Aí você tem que ir lá e voltar. Se uma mulher entrar nesse estabelecimento e acontecer da mesma forma, ele deixa ela ir lá e ir tomando ainda. Eu já vi isso na prática. Na prática. Da mulher chegar lá, pegar e falar, eu vou lá e volto, e a pessoa deixar. Mas se for um homem, não pode. Por quê? Porque a imagem do homem está desconstruída. Da mesma forma que a imagem da mulher, naquela época do machismo, imperava, era desconstruída. Um homem hoje que não casa, que não está casado com 40 anos de idade, ele é visto como o quê? Primeira mentalidade que vem. Qualquer mulher que você perguntar, não, esse homem tem 40 anos, tem 30 anos, não está casado. A mulher vai falar, no mínimo, vai falar que ele é um moleque. Menino. Isso é um menino. Se não falar coisa pior. E naquela época, uma mulher de 18, de 30 anos, com um filho, era chamada de quê? Meu Deus. De prostituta. Minha mãe foi chamada de prostituta. Sozinha, sem o marido. Sozinha, sem o marido. Com as crianças. Com as crianças. E aí? E aí as pessoas acham que isso mudou. Não. É só o tempo passou e a plataforma, o sistema, tá do mesmo jeito. Era para ter feito o quê? Não ter deixado usar o band-aid. Porque o câncer já tinha contaminado. Uma das propostas do nosso podcast é isso. É trazer para a mesa essa discussão. Não é só para mexer por mexer, né, nesse assunto. É para poder, inclusive, trazer respostas. Eu só pude compreender o coração da minha mãe como uma mãe solteira, né, criando 2 filhos sozinha, sofrendo o que ela sofreu, depois que intencionalmente eu tive que sentar com ela e ouvir a história dela, compreender o mundo dela. Meses depois minha mãe morreu. E aquilo trouxe uma relevância para minha fé muito grande, né? Um processo que eu tive que viver. E daí nasceu um pouco da ideia desse podcast, assim, trazer um pouco para você que está assistindo essa relevância também. O Bença Pai vem para trazer esse resgate da tradição, da essência, né? Imagina quantos de nós ainda encontra com os mais velhos e pede benção até hoje, né? Ainda existe isso. Eu né? peço. Especialmente no Goiás, onde a gente está, né? A gente está em Goiânia, mas de repente nas regiões mais interioranas, né? É muito mais presente essa tradição. E quando a gente clama pela bênção, né? Eu acho que você está perpetuando uma tradição. Não é somente da bênção em si, que às vezes a gente fala, benção, pai, né? Nem tá pensando em bênção, me abençoe, né? A gente tá pensando só em, se eu não disser benção, meu pai, eu tô desonrando ele, eu tô faltar com respeito. Eu já ouvi senhores mais velhos falar assim para as esposas, você viu que o Vitão chegou e ele nem falou benção para mim? Né? Eles fazem questão disso, né? Falou, o que tá acontecendo? Será que tá tudo bem com o Vitão, né? Então, assim, quando você não for lá e a mãe chega, né, Vitão? Você não falou benção pro seu pai, vai lá e fala com ele. Ele ficou sentido com isso. Então, assim, esse sentimento, essa coisa não pode morrer, sabe? E caminhando já pro fim, eu acredito que se você acessou esse canal de alguma forma, se você acessou esse conteúdo, se ouviu a história do Osmar, né? Você tá vendo a gente aqui de laranja, a gente defende
com unhas e dentes essas tradições da bênção do Pai. A gente deseja que o Pai te abençoe também, que Deus te abençoe. E a gente deseja isso para os nossos filhos também. Como eu li aqui da caixinha de promessa aqui, né? Nem a caixinha de promessa. Da caixinha de bênção aqui, a gente deseja que a geração depois de nós perpetue isso, cara. Perpetue isso. Né? E eu queria, enfim, de repente, caminhar aí para as nossas considerações finais, Vitão. Sim, o Wesley está falando aqui do propósito do podcast, pessoal, é essa nutrir, né? Nutrir com assuntos que sejam relevantes à família, a posição do homem, né? Do pai, da casa, essas tradições que abençoaram gerações e que estão de pé ainda. Uma vez um professor do mestrado falou para mim assim: a família está extinta. Eu falei, negativo. Se a sua está extinta, é uma coisa. A minha, se tem uma família viva na Terra, você pode até falar que está em extinção, mas extinta não está. Então, homens também, pode até falar que homens bons, posicionados, pode até falar que estavam em extinção, mas não estão extintos, né? Tem homens posicionados, honrando a Deus, buscando ser piedosos e melhorar um pouco essa geração. É por isso que a gente trouxe o Osmar aqui, que é uma referência para nós, é um homem que tem feito isso, tem feito a diferença. Então, irmão, suas considerações finais aí, suas palavras, talvez a gente não tocou em algum assunto que você queima no coração de falar e deixar para quem nos ouve aí, meu irmão. Eu penso assim, se você não sabe para onde você vai, qualquer um leva você. Você não sabe para onde você está indo, então o vento te leva. Mas quando você sabe para onde você está indo, quem é seu pai, o que você está fazendo, não é qualquer um que vai te levar. Não é qualquer um que vai chegar em você, pegar na sua mão e falar assim, vamos ali, sem você falar assim, para onde? Então a gente tem que entender isso. Se você não entende o que é que você está fazendo aqui, o que é que você está fazendo que não era para fazer então? Então você está aí andando de acordo com o que o vento toca, de acordo com o que a música toca. Você dançou e você vai dançando e levando a vida na brincadeira. Só que a hora que chegar lá na frente, você vai entender. A gente não está aqui de graça. A gente não veio para cá para ficar brincando de viver. Até porque, por mais que você diga que não acredita em Cristo, você vive por causa dele. Porque foi a partir dele que você tem a data de nascimento. Porque se não tivesse Jesus Cristo, você não tinha data de nascimento. Você pode bater o pé e falar que não acredita nele. Mas tem 2025 anos que ele morreu. E a data dele é o ponto inicial. Para você saber qual é a data do seu nascimento. E você não acredita nisso, eu acho muito pouco para você falar que não acredita. Mas, assim, se você é homem, quer mudar de posição, quer vivenciar algo que talvez na sua cabeça é impossível, bora lá no Legendário. Quem sabe você encontra o que você está procurando lá na montanha, lá na pontinha dela lá. E aí você muda, você vivencia algo que eu já vivenciei por 15 montanhas. Já vi várias pessoas, ateu, um monte de gente se converter para Deus de uma forma surreal e de uma vez. Essa conversão, você escolhe quanto tempo você vai acontecer ela. Se é em 3 segundos ou se é em 30 anos. Uma vez eu ouvi assim, você vai pro Legendário, você pode até não virar crente, mas homem você vira. Não tem como, né? Não tem... sobe sem propósito e desce com certeza. Exatamente. Maravilha. Vitão. Osmar, obrigado, meu irmão. Vamos falar, dar honra aqui a quem merece honra, os nossos apoiadores aí, né, Islão? A gente quer honrar aí o Kombucha Romar. Ô, Rodrigão! Tá aqui. Gente, essa aqui é a minha preferida, né? Abacaxi
Cortelã. Você não tá entendendo não, Goiás. Você não tá entendendo não. Ó, tem vários lugares que vende kombucha, mas a kombucha Romar, melhor não há. Quero também lembrar que outro legendário que a gente chamou aqui outro dia, que é o Alan Santana, lá da Atleta Goiânia. Ele veio aqui também, esteve com a gente, deixou a marca dele aí, trouxe uns presentes pra gente. Até esqueci de colocar aqui hoje, mas tá aí um grande abraço pra esse irmão. Se você precisa de fotografia pro seu evento, se você precisa... Tem algum evento esportivo, alguma coisa? Juneira Fotografia Esportiva. Abraço, tá aí, Junão. o cara que abre as portas desse estúdio aqui para nós. Além do mais, se você tem um projeto, se você tem um curso para gravar, se você tem uma ideia, se você quer tirar isso do papel ou da mente, tá aqui o estúdio todo à sua disposição. É só fazer contato com a gente aqui nas redes sociais e tem o contato do Juneira também. O estúdio está aqui, um preço extremamente acessível, o seu projeto pode acontecer e pode se tornar uma realidade, trazendo lucro para você, para sua empresa, tá certo? Se você deseja cortes para o seu negócio, para a sua rede social, é aqui que você vai produzir, beleza? E tem também o Estúdio Class, né? Eu chamo aqui de Estúdio Class, pode falar com o Juneira, o mesmo contato. Hoje a gente conheceu aqui, fala aí, Vitão, dessa incrível Mr. marca Truck. Mr. Tem Truck. umas camisetas aqui, tá mundial. Tem aqui, ó. Aurélio. Show de bola. Grande abraço pro Aurélio, Training Man. Ele é bem. o grande referência aqui de treinamento de motores Volvo, Scania. Procura aí, Mr. Truck. Um abração, Aurélio. Muito obrigado, meu irmão, pelo seu apoio, sua força. Um abraço também para nossos irmãos lá do O Mundo Precisa de um Pai, o Klaus, o Denis, o pessoal de Anápolis. Um grande abraço. Pastor Marlon. Exatamente. Inclusive, estava no... Pastor Marlon também Tava subiu no a montanha junto Legendário, comigo. Grande referência aí de Paternidade. alguém que tá levantando essa bandeira, né? Paterna no Brasil e no mundo, né? O homem já palestrou em mais de 10 países aí, o homem é diferenciado, tava na montanha lá junto com a gente, um abração. Pastor Marlon, você vai ter que sentar aqui, cara. E para fechar aí, Legendários Goiás, né? O pessoal que desenvolve um trabalho aí no Goiás fantástico. E você que deseja subir a montanha, fica ligado aí nas redes sociais, @Legendários Goiás, de quando abre as inscrições novamente. E quem sabe você não sobe a próxima montanha com a gente aí, beleza? Então, Osmar, um forte e vibrante AU. AU. E que Deus te abençoe, meu amigo. E que esse seja o primeiro de muitos encontros aqui, cara. A gente tem Amém. muita história para contar. Histórias, Sim. inclusive, Dignas dignas de serem contadas. Isso aí, Vitão, mais uma vez, cara. Maravilha, irmão. Obrigado, viu? Obrigado por estar comigo aí. Obrigado, cara. Valeu, Obrigado, irmãozão. Uma honra ter você aqui, irmão. Obrigado. Junão e Tutu, obrigado, meu irmão, pelas forças Equipe técnica. de vocês. Energias fortes, técnicas por detrás dessas lentes. E você que nos acompanhou até aqui, Deus te abençoe e até a Benção, próxima. Pai. Um abraço pra vocês. Benção, Pai. Tchau.